Ronda da Cidade. Oferecimento Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. Ao lado da Molina Acabamentos, Centro Linhares. Olá, bem-vindos. Começa agora o programa Ronda da Cidade. Fiquem conosco, muitas informações vão passar por aqui. Eu já quero começar o programa trazendo informações para Rio Bananal e que tem a ver com o Fórum Desembargador Mendes Vanderlei também. Uma decisão que foi tomada pelo Tribunal de Justiça quer unificar de novo o Fórum de Rio Bananal com o Fórum de Linhares. Há um movimento, aliás, uma decisão que já foi tomada aqui no estado do Espírito Santo, unificando algumas comarcas. Rio Bananal, desde 1992, é uma comarca independente, mas já pertenceu à cidade de Linhares. Com essa nova decisão, voltaria a ter os seus casos analisados no Fórum Desembargador Mendes Vanderlei, depois de 28 anos. Bem, eu tenho imagem do fórum lá de Rio Bananal porque hoje haverá uma movimentação popular que tem o apoio da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional Linhares, que disse que é contra essa volta da comarca de Rio Bananal aqui para o Fórum Desembargador Mendes Vanderlei. A comunidade de Governador Lindenberg também seria impactada por esta decisão. Aquela comarca voltaria a ter seus processos analisados em Colatina, 70 quilômetros. Aí a gente se pergunta, essa tomada de decisão vai economizar para os cofres públicos ou vai provocar um grande prejuízo para aqueles que dependem da comarca de Rio Bananal e também de Governador Lindenberg? Existe uma lista de comarcas que já foram informadas do seu fechamento e onde é que atenderiam. Portanto, se essa decisão for mantida, os moradores de Rio Bananal que precisarem se reportar à Justiça, ao Poder Judiciário, deverão vir aqui para o município de Linhares, Fórum Desembargador Mendes Vanderlei. Ainda nessa semana, a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutora Alcídia, vai participar do programa e vai dar explicações do porquê que a Ordem dos Advogados se posiciona contra esta movimentação para unificar a comarca de Rio Bananal, mais uma vez, com o Fórum Desembargador Mendes Vanderlei aqui na cidade de Linhares. É assim que começamos o programa de hoje, no rádio ou na TV, a notícia chega até você. Daqui a pouco eu volto a falar mais uma vez a respeito dessa mudança de comarca. Rio Bananal voltaria a pertencer ao município de Linhares em se tratando do Poder Judiciário e decisões que são tomadas lá. Acaba de chegar uma informação que existe uma média de 6.000 processos que estão tramitando, sendo analisados na comarca de Rio Bananal. Aí, produção, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu fico aqui me perguntando o seguinte, será que isso não vai afogar ainda mais o Fórum Desembargador Mendes Vanderlei nas decisões que precisam ser tomadas aqui? Fico eu aqui pensando com os meus botões. Um reles jornalista que se pergunta, será que isso não vai acontecer? Mas a ideia é economizar o fechamento do fórum, aliás, da comarca de Rio Bananal, significaria uma economia financeira. Mas o prejuízo para a população teria sido mencionado, o prejuízo que está sendo colocado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Mudando um pouquinho de assunto, deixa eu mostrar o quilômetro 144. Atenção, motoristas! Eu vou mostrar uma cena de acidente que aconteceu na manhã desta quarta-feira aqui na cidade. Todo cuidado é pouco na hora de parar nos cruzamentos, nos semáforos que tem ao longo da Samuel Batista Cruz, da margem da BR-101. Produção, coloca no ar para mim essa imagem que mostra um engavetamento. Vários veículos acabaram colidindo
nesse trecho. Dá só uma olhada aí, ó. A nossa produção foi lá buscar essas imagens, o prejuízo é financeiro, não teve vítimas, e a gente informa isso aqui. Mesmo sendo financeiro, é claro que ninguém quer isso aí. Engavetamento, a gente vê falar de grandes cidades, com aquele trânsito pesado. Linhares não tem trânsito pesado. O que é que teria acontecido aí? Será que uma falta de atenção? Agora, sabe o que me disseram? Que teve uma andorinha que me disse, esse caminhão também está dentro, hein? Está dentro aí do acidente, por isso que ele está paradinho aí. Está esperando nada não, está dentro do acidente. Mas teve um colega meu que me disse o seguinte, ó, é muito difícil o motorista parar nesse semáforo que fica na frente da Aviação Joana d'Arc, que é um trecho de contorno para quem vai para o bairro Lagoa do Meio. Eu sempre faço esse trecho aí, e para quem vai voltar para o sentido norte, sentido São Mateus, Soretama, por exemplo. Então, aí é que está o grande detalhe. Será que alguém teria desrespeitado o momento de parada desse semáforo e provocado essa colisão, essas colisões em série, né, esse engavetamento, como alguns gostam de chamar? Bem, então eu quero saber agora da imagem de agora. Eu tenho câmeras aí nesse local? Eu quero perguntar se eu tenho câmeras que vão lá. Eu quero este semáforo. Vamos fazer um teste aqui, vamos saber se o motorista está parando nesse trecho. Dá só uma olhada, ó. Esse semáforo é exatamente nesse trecho, ele agora está aberto. Eu vou esperar, inclusive, o fechamento do semáforo. Ele está aberto aí, ó. É o quilômetro 144, na frente da Aviação Joana d'Arc. Veja aí que há um semáforo estabelecendo a parada para motoristas e sempre tem acidente. É impressionante. Sempre tem. Pode deixar aberto aí, viu, produção? Que eu vou dizer, vai fechar o sinal, daqui a pouquinho fecha. E eu quero ver se o motorista está parando, obedecendo o sinal de parada desse semáforo. Porque, volta a repetir, ah lá, ó, fechou, o ônibus já parou. Olha o flagrante aí, ó. Olha o flagrante. O nosso colega tem razão. Tem motorista que não obedece essa parada, agora está fechado, ó. O ônibus parou obedecendo o semáforo. Mas você viu lá que o motorista furou a fila? Ele furou a fila, deixa eu ver se alguém mais vai furar essa fila. Vamos ver, hein? Vamos ver se alguém mais vai furar essa fila. Nós estamos mostrando imagens exclusivas aqui da TV Sim. Olha lá, ó, agora o carro pequeno chegou, parou e tal, tá tudo parado. Mas tu viu que sempre tem alguém que fura. E nessa de fura, o que pode acontecer são acidentes. A gente sempre orienta. Opa, pera aí, não abriu o sinal e o motociclista vazou, hein? O motociclista vazou ali, agora que abriu o sinal, ó. Agora que abriu o sinal. Tá vendo como a coisa é impressionante? Tá na cabeça do motorista, às vezes, evitar o acidente. E a chance de evitar o acidente também está na cabeça dele, está no pezinho ali, ó. Freio, acelerador agora não. E é isso que a gente tem que prestar sempre atenção. Então, se tem motorista que não para, ele comete crime de trânsito. Bem, com relação ao engavetamento, quem estava errado ou quem estava certo não chegou aqui, né? Não chegou aqui. Mas é claro que haverá uma investigação para saber quem foi o errado da história. Mas o engavetamento foi fato hoje no quilômetro 144 da nossa BR-101. Mudando de câmera, eu quero chamar agora Nésio Fernandes, o secretário estadual de Saúde. Ele deu uma coletiva falando sobre o coronavírus, a saúde do estado do Espírito Santo. Eu tenho agora essas informações. Põe no ar. Nos municípios de Vitória e de Serra, há uma tendência de estabilidade na formação do número da curva de casos. No entanto, ainda não é possível afirmar que tenhamos alcançado um platô sustentado, que já estamos numa fase de recuperação e que o resultado final da soma de casos, também incluindo os outros municípios da Grande Vitória, eles apontam que ainda temos uma tendência de crescimento do número de casos. Então, nós não estamos numa fase de recuperação. Ainda temos uma quantidade muito grande de casos acumulados na Grande Vitória, em especial ainda crescendo em Vila Velha e Cariacica, e temos um crescimento importante e significativo em direção ao interior do estado do Espírito Santo. O próprio enquete sorológico apontou isso, apontando um R maior de 2 para o interior do estado, um R0, apontando um R na Grande
um R0 na Grande Vitória já um pouco menor do que o geral do estado. E isso resulta em qual conclusão? Que no número total de casos do Estado do Espírito Santo, nós podemos ainda ter uma tendência de aumento no número de casos, ainda que em alguns municípios, em algumas regiões, possa haver uma tendência de estabilização do número de casos, o que representa a conclusão que dirige e orienta as decisões de governo. Nós não estamos no momento de modificar a aplicação da nossa matriz de risco, de não restringir mais um conjunto grande de atividades sociais. Outro apontamento importante é o comportamento no município de Vitória, onde no início da pandemia ele se localizou muito claramente em bairros de classe média e classe média alta. Houve uma migração para a periferia e novamente volta a ocorrer nas últimas semanas um crescimento de número de casos em bairros de classe média e classe média alta. E isso se manifestou também numa pressão que ocorreu na procura de leitos hospitalares da rede privada e dos planos de saúde na Grande Vitória. Enquanto no Brasil, nos hospitais públicos do Brasil, 38% das pessoas que são atendidas em UTIs evoluem a óbito, no Estado do Espírito Santo, nós temos um indicador de desempenho de 23% de óbitos em UTIs. Enquanto na rede privada, esse indicador gira em torno de 17,5% e 18%. O desempenho nosso no Estado do Espírito Santo, na rede pública, ele se aproxima muito ao desempenho da rede privada, não obstante termos um paciente mais grave e crítico do que o da rede privada. Na rede pública do Estado do Espírito Santo, 61% dos pacientes que vão para a UTI evoluem a ventilação mecânica, enquanto na rede privada esse número representa 37% de pacientes que evoluem a evolução mecânica no país. Então, o combate ao coronavírus continua. Claro que precisa continuar, os nossos números só aumentam, estão para cima. Mas eu vi uma boa notícia hoje de manhã. Todo mundo estava esperando ouvir notícias sobre a curva. Será que ela já é descendente? Ela não está ascendente? Há quem diga que os números estão estabilizados em relação a mortes e eles têm reduzido. E é verdade, hein? Nós já registramos no Brasil mais de 1.300 mortes. Hoje, o percentual fica em torno de 800 mortes. Significa dizer que o mês de agosto pode sim significar mês de aceleração para o coronavírus. É uma boa notícia. Daqui a pouco de volta eu vou trazer outras notícias, eu falo sobre o combate à dengue em Sooretama. Eu volto já. Olha, moradores gostaram muito dessa história de câmeras flagrantes que a gente tem dado aqui no programa Ronda da Cidade. Eu vou pedir para a minha produção, tem outros ângulos dessa câmera? Prepara para mim, eu vou pedir imagens da Rede Descontão, o que está na promoção lá. Depois eu quero mais câmeras, porque os moradores que estão em casa nos acompanhando gostam demais dessa história. E daqui a pouco eu vou alimentar isso aqui no programa Ronda da Cidade. Vamos trazer outras imagens então, fique aí, daqui a pouco eu vou pedir isso. Agora eu quero saber o que é que está na promoção da Rede Descontão. Continua do leite Aptamil, a promoção do leite Aptamil. Tem muitos pais que precisam comprar esse leite para o filho. É fácil, não é? Mas quem precisa tem o menor preço na Rede Descontão subida para o mercado municipal. Pode apostar que sim, passe por lá, diga que eu mostrei aqui no programa. Pode ir lá, diga lá, o Oséias pediu para vir aqui porque tem promoção do leite Aptamil subida para o mercado municipal. Vamos falar da dengue em Sooretama. Ontem eu disse aqui, assumi um compromisso com essa comunidade de atacar isso, porque segundo consta, existem muitos casos de dengue em Sooretama. Eu até mandei perguntar à Prefeitura Municipal, produção, se tem o fechamento de números oficiais, como acontece aqui na cidade de Linhares. Aqui nós sabemos que tem mais de 3.000 casos de dengue. E Sooretama, hein? Eu mandei perguntar à Prefeitura, daqui a pouco eu vou saber se ela me respondeu. Mas coloque imagem para mim, que são imagens preocupantes. Imagens que não deveriam existir. Esse é o córrego João Gabidelli, que deveria ser cuidado pela Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal e está desse jeito que nós estamos mostrando.
é um córrego. Se é um córrego, no mínimo, ele tem uma nascente. Esse córrego é muito importante para a comunidade soretamense. Mas o que eu estou vendo aí é um descuido, é um descaso com esse córrego. E aí outras imagens de acúmulos de lixo, né, que acontece muito na cidade de Soretama, e muita gente com sintomas de dengue, hein, em Soretama. Mas tem um vídeo aí, tem um vídeo que me mandaram, esse aí, ó. Isso é do lado do pronto atendimento de Soretama. Aí é mais que absurdo. É mais que absurdo. Do lado do pronto atendimento, ó, tem carros da prefeitura de Soretama aí. Eu conheço muito essa região e a sujeira toma conta. A dengue gosta de sujeira. É isso que ela gosta. É disso que ela gosta. E aí, diante dessas imagens todas aí, eu mandei perguntar à Prefeitura Municipal quando é que este terreno que eu estou mostrando aqui no programa será limpo. Ele precisa ser limpo para evitar o acúmulo de água, recipientes que a dengue gosta demais e coisa e tal. Eu quero abrir aqui, o nosso e-mail, porque existe um canal estabelecido pela própria Prefeitura de Soretama para que a imprensa, no geral, possa interagir, perguntar e ela responder. Eu estou abrindo aqui, né, este canal para ver se há alguma resposta. E olha, pode voltar aqui para mim, pode voltar aqui para mim. Eu acabo de abrir esse canal que foi estabelecido pela Prefeitura. Até agora, silêncio. Nenhuma resposta da Prefeitura Municipal para as perguntas que foram feitas. E eu mandei perguntar também se a Prefeitura já tem números da dengue atualizados. Números atualizados da dengue. Até agora também nenhuma resposta. Existe um relato que já se tornou relato oficial de um infectado com coronavírus, que foi para um hospital de São Mateus que ele tinha o coronavírus e a dengue. Ou seja, tem casos confirmados de dengue em Soretama. É necessário saber qual é o número de dengue, de casos de dengue e do combate. Eu mandei perguntar também. Qual é o combate que está sendo feito? Está sendo feito algum combate à dengue em Soretama? Prefeitura de Soretama, prefeito Alessandro Broidel, eu ainda estou aguardando suas respostas com relação ao combate à dengue que deve ser feito aí nesta região. Agora eu quero falar sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A população poderá opinar sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, população de Linhares, Lei de Diretrizes definida para o ano que vem. Eu tenho essas informações. Põe no ar. Já está disponível no site da Câmara Municipal de Linhares a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021. O presidente da Comissão de Finanças explicou o que é a LDO. A Lei de Diretrizes Orçamentárias nada mais a informar a população que tudo que será executado em 2021 está na nossa mão e na sua mão. Essa lei de diretrizes orçamentárias ela é mais importante agora do que o orçamento financeiro no final do ano, porque tudo que está escrito aqui será aprovado no futuro, em novembro ou dezembro desse ano de 2020, o que será executado em 2021. Então, essa participação da comunidade em qualquer canto do município é importante para você ver se vai ser executado alguma coisa na sua comunidade. O vereador Jean Menezes ainda ressaltou que é esse o momento da população agir, uma vez que definidas as diretrizes, é muito difícil fazer mudanças no orçamento. As pessoas que quiserem sugerir emendas devem enviar por e-mail até a próxima quinta-feira. Onde que nós iremos receber todas as demandas, e é bom e importante, você olha os artigos, os incisos dessa lei para você fazer uma lei complementar, porque nós iremos fazer as emendas necessárias em cima dessas escritas, aí fica 3 sessões no Legislativo para os vereadores analisarem e os vereadores também poderão propor essas emendas para nós aprovarmos e encaminhar de volta para o Poder Executivo. Essa é a oportunidade da população ajudar a definir como será investido o dinheiro público na próxima administração. Esse é o momento principal de nós, moradores do município de Linhares, estamos olhando para o nosso futuro, que é agora. Até o dia 18 você tem a oportunidade de contribuir como cidadão no Legislativo Municipal para ser incluído na Lei de Diretrizes Orçamentárias
para assim ser aprovado o orçamento no final desse ano, porque o plano plurianual é referente a 2021 a 2024, que será na próxima gestão o plano plurianual. Agora é a LDO, Lei de Diretriz Orçamentária. Daqui a pouco, de volta, eu vou trazer outras informações. Teve uma apreensão da Polícia Militar Ambiental na cidade de Linhares. Parece que é isso aí que está chegando, não é? Já já eu vou trazer os detalhes no programa Ronda da Cidade. Eu volto já. Gente, eu acabo de receber uma informação de que uma das vítimas de tentativa de homicídio registradas aqui na cidade de Linhares nos últimos dias, nós falamos de tentativas de homicídio aqui que aconteceram desde a quinta-feira passada até este domingo. Uma das vítimas veio a óbito no Hospital Rio Doce. Produção, eu tenho imagem aí da hora do socorro dessa vítima. Coloca no ar para mim, coloca no ar. Nova Esperança. O rapaz que ainda está estirado aí numa calçada lá do Nova Esperança, ele atende pelo apelido de baiano, não é? José Bernardo dos Santos, de 31 anos. Ele foi socorrido, um colega dele havia sido baleado, né? E ele também acabou sendo baleado no Nova Esperança, e ele veio a óbito, não é? Óbito oficialmente divulgado aqui no município de Linhares. Então, se a gente pegar o resultado de homicídios dos últimos dias, nós vamos ter então 5 mortes violentas por homicídio, disparos de arma de fogo que foram disparados. Todas as vítimas foram vítimas de armas de fogo, e nós estamos registrando isso aqui no programa Ronda. Uma violência que não para na cidade. Muito serviço na Delegacia de Homicídios da região. Tomara que haja respostas para a nossa comunidade. Eu quero agora atualizar os casos de coronavírus. Os boletins foram divulgados na tarde de ontem. E eu tenho números de Linhares. Os casos confirmados agora são 764, salto é gigante. Clinicamente curados são 270. Em isolamento domiciliar, são aquelas pessoas que têm o coronavírus e estão em casa, isoladas, 434. E olha o número de pessoas internadas, ó. O salto é gigantesco, 43. Isso é um número estritamente perigoso, porque dos 434, existe o risco de quem está infectado com coronavírus desenvolver doenças gravíssimas que precisam da internação. Aí é que está o fator grave do coronavírus. E os casos em investigação já são quase 2.000. É outro número extremamente perigoso, 1975. Tem que ter atenção com o coronavírus. Eu tenho outros números aí, se tiver, vamos colocar no ar. Esse boletim é de Rio Bananal, 143 as notificações, suspeitos. Casos suspeitos são 13, os descartados são 80, as confirmações subiram, agora são 50, e casos de pessoas curadas são 38. Em Rio Bananal, existe um número que eu considero que é controlado. Por exemplo, se nós somarmos ou diminuirmos os casos confirmados para os curados, nós vamos ter aí 12 casos ativos apenas em Rio Bananal. Eu considero um número que é controlado. Soretama, mostra para mim. Em Soretama tem esta situação. As confirmações subiram também. Agora são 101 casos confirmados de coronavírus em Soretama. Os casos ativos são 79. E aí é o seguinte, pacientes em tratamento domiciliar são 74. Hospitalizados, tem um a mais, agora são 5. Mas os casos em investigação, o salto é gigante também. 254 para um município que não tem hospital. Eu registro. Tem mais? Tem mais boletins? Apenas esses então. Bem, eu quero trazer agora informações importantíssimas sobre um trabalho policial da Polícia Ambiental que aconteceu em Regência. Eu tenho essas informações, inclusive com imagem. Se tiver, coloca no ar para mim. São imagens de apreensões que eu estou mostrando agora. É um trabalho da Polícia Militar Ambiental registrado aqui na nossa região. Tem gente que insiste com isso, né? Tem gente que acaba insistindo com isso aí. Mas o histórico que já foi liberado para mim diz que a Polícia Militar Ambiental fazia um patrulhamento na foz do Rio Doce, na localidade de Regência. Aí, durante a fiscalização, foram encontradas
22 redes de emalhar armadas na área de confluência do Rio Doce, totalizando então 2.600 metros, aliás, de redes lineares. Isso infringe o artigo 34 da Lei Federal 9.605 e a portaria da SUDEP, não é? Portaria 681, de 28 de dezembro de 1967. Ela proíbe colocar artes de pesca fixas ou flutuantes nas zonas que são de confluência de rios e lagoas e também as corredeiras. Os responsáveis pelas redes não foram encontrados, mas esse material está na 16ª Delegacia Regional. É um trabalho da Polícia Militar Ambiental. Eu volto a falar do município de Colatina, que tem convivido com coronavírus, problemas gravíssimos lá, e também com o aumento de casos violentos por homicídio. Eu tenho essas informações. Põe no ar. Após ser acionada por populares, a Polícia Militar foi até o bairro Vicente Soela 3, onde, segundo denúncia, havia um cidadão alvejado por disparos de arma de fogo. A PM chegou ao local e confirmou o fato. A vítima foi identificada sendo o Helder Marcos dos Santos Ferreira, de apenas 16 anos. Em contato com familiares, a PM foi informada de que o autor e o motivo do crime eram desconhecidos. Ao realizar a perícia, aparentemente foram observadas cerca de 14 perfurações na vítima. A polícia recolheu 5 projéteis encontrados próximo ao corpo, que serão periciados posteriormente. Segundo foi informado, o Helder tinha passagens por envolvimento com o tráfico de drogas e inclusive tinha um mandado de internação já expedido pela Justiça. Colatina é exemplo do que acontece na cidade de Linhares, convive com essa violência, não é? Violência que não para de jeito nenhum. Mas se de um lado tem a violência, do outro lado tem a polícia para combater. Bem, eu quero registrar aqui a informação que eu dei logo no começo do programa de que a comarca de Rio Bananal, por determinação do Tribunal de Justiça, voltará a pertencer ao município de Linhares. Portanto, os moradores de Rio Bananal que precisarem de atendimento judicial terão que se reportar ao Fórum Desembargador Mendes Vanderlei. Só que existe uma movimentação comunitária, inclusive apoiada pela OAB, que tenta impedir esse desmembramento. Existem novas movimentações que podem ser feitas em Rio Bananal, de acordo com a própria OAB, que nesta semana participa do nosso programa. O Ronda fica por aqui, nós vamos voltar nesta quinta-feira. Um abraço, até lá, tchau, tchau. Ronda da Cidade. Oferecimento Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. Ao lado da Molina Acabamentos, Centro Linhares.